Ontem foi dia dos melhores e hoje é dia dos piores. Luan, Michael, Keisuke Honda. Quem foram os piores jogadores do Brasileirão de 2020? Qual que é a seleção perebas, desse ano? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo, então bora fazer essa super seleção. Bom, eu acho importante estabelecer aqui alguns critérios, O primeiro, e bem importante, é que o jogador precisa ter atuado em pelo menos 10 partidas para entrar nessa briga. Isso porque se você considerar um cara que entrou 2 jogos e jogou mal, é lógico que ele seria considerado um dos piores do campeonato. Então, a partir disso, de um mínimo de 10 jogos, vamos buscar os piores do ano. Outra coisa que é importante avaliarmos aqui é o quão decepcionante foi, É muito pior um cara experiente, que recebe R$1 milhão por mês, jogar mal, do que um novato de 18 anos que joga em um clube menor. O garoto tem direito ainda a um ano ruim, o craque não. Estabelecidas as regras, vamos montar o time. Vamos falar primeiro de goleiro, que foi um ano com muitas falhas individuais, falha feia quando o assunto é guarda-redes. Nem os novatos escaparam. Por exemplo, apesar de um campeonato bom, o Hugo Neneca falhou feio mais de uma vez. Volpi também entregou muito e até o Everton entregou gols em momentos complicados em jogos desse Brasileirão. Agora, 2 nomes foram muito abaixo do que se esperava e também muito abaixo da média do campeonato. O primeiro deles foi Fernando Miguel do Vasco. Ele já tinha tido problemas no Campeonato Carioca e no Brasileiro os problemas continuaram. Ele é titular desde 2019 no Gigante da Colina e foi com constantes problemas até agora em 2020. Parte da derrocada que rebaixou o time de luxo para a Série B. Só que quem vai ser titular nessa minha seleção é outro. Eu dou o título de maior decepção, de pior goleiro da Série A para Diego Cavalieri do Botafogo. Assumindo a posição de Gatito Fernandes depois da lesão, o goleiro que foi um dia um dos melhores do Brasil em meados dos anos 2010, chegou inclusive a jogar na seleção brasileira, Foi só isso mesmo. Em 2020, ele foi parte da âncora que afundou o Botafogo em um dos piores campeonatos da história e em uma das piores campanhas já feitas por um gigante no Brasil. Foi o oposto do que foi no Fluminense e é por isso que ele é titular aqui. Ele foi o goleiro que menos fez defesas difíceis em todo o campeonato. E isso a gente tá falando do time que mais sofria finalizações do adversário. Não tem como defender, Mas se você, torcedor do Botafogo, você discorda, então calma. Escreve aí embaixo pra gente quem que você colocaria no lugar. Comenta aí embaixo, Fernando Miguel, Cavalieri, quem que você colocaria? Na lateral direita, eu poderia até colocar o Kevin também do Botafogo por causa de algumas lambanças que o lateral de 23 anos de idade fez na competição. Muito abaixo do esperado, Mas convenhamos, ele não tinha uma expectativa tão gigante como, por exemplo, Marcos Rocha. O lateral do Palmeiras merece esse lugar aqui por tudo que ele fez no passado e o que deixou de fazer nesse ano. Mesmo que não na sua melhor fase, Marcos Rocha nos primeiros anos do Palmeiras ainda conseguia aparecer entre os líderes de desarme e com boas assistências no ano. Mas em 2020 o lateral foi apenas um cobrador de lateral, Ele foi isso. Ele não marcava bem, não conseguia apoiar o ataque, ele só cruzava as bolas com a mão. Algo realmente impressionante, Jogar tão longe da bola assim, mas muito pouco para um jogador que foi considerado um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro quando vestia a camisa do Galo. No lado esquerdo, eu não sei se a gente pode chamar de decepção, Mas o Henrique, do Vasco, foi uma situação quase parecida com o Marcos Rocha. Ele não aparecia bem no ataque e, quando necessário na defesa, parecia que ele estava no ataque, Ele foi importantíssimo para a equipe, principalmente para ela ter sido rebaixada. E por isso, garantidíssimo nessa nossa seleção. Acho que a gente merece até citar o Sander do Sport aqui na lateral esquerda com uma menção honrosa, com um desempenho fraquíssimo, que só não é titular aqui porque o time pernambucano conseguiu se manter na elite do futebol. Vamos falar então da dupla de zaga, e já que a gente tá falando do Vasco, vamos colocar o Leandro Castan, Novamente, algo que devemos considerar é o que se espera dele. E aí vai ter o torcedor falando que não esperava nada do Leandro Castan, mas o fato é que desde a sua chegada em 2018, se espera o jogador que brilhou no Corinthians, lá em 2010, 2012. O alto salário do jogador é a prova disso, mas o futebol apresentado, principalmente em 2020, foi muito abaixo de sonho não, de qualquer pesadelo, e por isso que ele entra na nossa escalação. E ao seu lado, falando em expectativa, tem um novo nome do Flamengo que deu o que falar. Léo Pereira, contratado para compor o setor defensivo rubro-negro que acabava de perder o Pablo Mari, R$28 milhões pelo zagueiro Atlético Paranaense, que apresentou quase nada, Mesmo também abaixo, o Gustavo Henrique se mostrou muito mais confiável, o que tornou o ex-Atlético Paranaense uma das maiores decepções da competição. Então, apesar de nomes que foram muito piores, talvez, como Juninho do Bahia, Oliveira do Atlético Goianiense, eu acho que o Léo Pereira merece mais essa vaguinha.
Decepção, né? Vamos para o meio campo e aqui eu poderia colocar Daniel Alves, mas eu acho que seria um pouco de exagero. Apesar de eu estar listando pela expectativa e achar que ele foi muito mal, Daniel Alves teve um campeonato abaixo, mas ainda assim muito superior a outros nomes que eu vou citar aqui nessa lista. E eu também quero evitar jogadores muito novos e revelações que não fazem sentido aparecer, como o Breno do Goiás, que foi muito criticado durante o ano. Marcos Júnior e Carlinhos, ambos do Vasco, também tiveram um péssimo ano, mas nos jogos eu diria que fizeram parte de um grupo que não funcionou. E nesse caso eu tiro um pouco do peso da participação deles. Eu preciso de 4 jogadores para esse meio campo, e 2 vocês já sabem que vão estar aqui: Lucas Lima e Luan. Lucas Lima é o jogador fixo nessa seleção dos piores que eu faço todo ano, né? Aliás, ele é tão fixo que já eu preciso tirá-lo daqui porque ele deixa de ser decepção. Um dos maiores salários do futebol brasileiro para um jogador que passa mais um ano sem praticamente correr em campo. O Lucas Lima que esperamos é como ele foi um dia no Santos, mas nunca mostrou no Palmeiras. Aliás, desde 2018 no Verdão, acho que talvez seja a hora do torcedor palmeirense desistir, se é que não desistiu já, né? Já o Luan do Corinthians chegou agora e já desperta o ódio da Fiel. Ele tem até uma situação parecida com o Lucas Lima, ou talvez pior, né? Pelo fato do meio-campista ter sido considerado o melhor jogador das Américas em 2017, aí é complicado. Luan foi nulo, né, nesse time alvinegro de 2020, onde não precisaria de tanto para se destacar no elenco. Com um salário alto e muita expectativa, para nada. O próximo que entra na seleção nesse meio campo é Keisuke Honda, mantendo a linha entre expectativa e realidade. O japonês que chegou com status de herói pisou na bola nos primeiros jogos, literalmente pisou na bola em um dos jogos, né? E foi uma das grandes apostas erradas no fogão para 2020. Tanto que rescindiu o contrato com o clube antes do término da competição. Então, para aqueles que estão falando, o Honda não foi tão mal, gente, o que vocês esperavam do Honda, né? E finalmente, para fechar esse meio campo, vamos de Michael. E eu tô colocando ele aqui de meia, mas você pode mudar para um 4-3-3 e colocar de ponta. Acho que para essa seleção não importa muito, né? Michael foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 pelo Goiás, contratado no começo de 2020 por 7 milhões de euros. E hoje em dia significaria 45 milhões de reais. Na época era um pouco menos. E bem, você imagina pagar tudo isso para não ter nada em troca? Michael pouco atuou e quando entrou não foi capaz de demonstrar o potencial em que todos acreditavam. Um reserva caríssimo que agora o Flamengo briga para decidir o que vai fazer com esse jogador. O time tá ficando bom, vocês estão vendo que só tem craque, então faltam 2. E bem, mais um nome do Botafogo aí e outro internacional. Vamos colocar Salomão Kalou. O craque marfinense com passagem por Chelsea, Lille, chegou para ser um fazedor de gols da equipe, para desequilibrar no último terço de campo. E não fez nada, né? Um gol e nenhuma assistência nos 25 jogos que atuou. Talvez a grande definição para a palavra decepção nesse campeonato brasileiro em 2020 seja Kalou. Mas do seu lado, para fechar com chave de ouro, o cara que fez o último gol do São Paulo, o Pablo. Ele entra para nossa lista como piores, com ênfase em expectativa. Pablo jogou 30 partidas pelo tricolor no campeonato e fez apenas 2 gols. O contraste com os 12 que marcou quando jogava no Atlético Paranaense lá em 2018, jogando praticamente o mesmo número de partidas, né? O Pablo virou aquele alvo de desconfiança do torcedor e do treinador, um atacante que não consegue marcar e não ajuda com assistências ou passes. É um atacante que não faz nada, né? A única vantagem para o tricolor é que quando a situação tá tão ruim assim pro jogador, o único futuro é melhorar. Talvez. Então, essa foi nossa seleção dos piores do Brasileirão de 2020. Se você curtiu, já deixa aquele like. E não esquece também de colocar nos comentários a mudança que você faria aí nessa seleção de craques. E também não esquece de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se quiser ver vídeos anteriores, como o vídeo de ontem dos melhores do Brasileirão, clica aqui ou aqui. Valeu pela atenção! E até a próxima!